Só mais uma aqui, voltando agora para a questão política, eu gostaria que você falasse sobre a passagem da coluna Prestes por essa região aí. Qual é a memória que se tem? Bem, é o que eu ouvia falar, né? Tudo isso que eu falo aqui eu ouvi falar, né? Cultura oral, etc. Foi em 26, eles eram procedentes de Condeúba, né? Para passar por Ituaçu e para Chapada Diamantina. E nesse percurso passa pertinho de Anagé, num lugar chamado Taboa de Nestor. Atravessa o Rio Gavião e está na Taboa de Nestor. E como é pertinho de Anagé, na época era Vila Nova, São João da Vila Nova, foi o primeiro nome. Né? Que Anagé já teve 3 nomes. O primeiro nome foi São João da Vila Nova, até 1938. Em 1938 passou a Joanópolis. E no dia 31 de dezembro de 43, Joanópolis passou a ser Anagé, Conquista passou a ser Vitória da Conquista, Itatinga passou a Itapetinga. Num decreto só mudou o nome de muitos distritos e municípios aí. Mas voltando à coluna aí, o pessoal se prepararam para receber a coluna, porque já havia ameaça que eles estavam em Condeúba e ia passar fatalmente pertinho de Anagé, ia atravessar o Rio Gavião, lá uns 15 quilômetros mais ou menos, né? Aí se prepararam para receber a coluna, lá onde é hoje o Salão Paroquial. Era uma casa muito grande, Antônio Pitanga Nogueira, que foi o primeiro tabelião de Anagé, reuniu uns capangas lá e prepararam para fazer a recepção. Não ia dar nem para melar, né? Ficaram lá entrincheirados com repetição, foram distribuídas muitas repetições, etc. Tiraram as mulheres, as crianças? Tiraram, levaram para o Travessão. O Travessão é uma fazenda que tem nas imediações de Anagé. Lá esconderam o pessoal e ficaram lá. Mas a coluna passou, só que, para a decepção, a alegria deles, passou direto, passou uns 15 quilômetros de estado de Anagé e seguiu para Ituaçu. E lá desceu a Chapada, onde teve os combates com o pessoal da Raça de Matos, etc. E essa história de João Soares com o Prestes, lá em Ituaçu, ele conversou com o Prestes? João Soares é um parente nosso, primo, falecido. Em 26 ele era novo, um rapaz novo, lá, 16 anos por aí. Ele é de Ituaçu, a minha família toda, parte paterna é de Ituaçu. E ele, o pessoal dele, a mãe, todo mundo fugiu no dia que a coluna chegou lá. E ele ficou? E ele ficou, ele era meio civilizado, ele entendia mais ou menos que aquilo era um movimento político, etc. Ficou, e à noite, ele disse que à noite os revoltosos deitaram naquelas calçadões altos que tem nas cidades pequenas, como era Ituaçu, e ficou batendo papo ali com os revoltosos, e eles que recebeu um panfleto amarelo, tudo, falando sobre o movimento, ele falava que recebeu das mãos de Luiz Carlos Prestes. E ficou batendo papo com eles, ainda deu um requeijão para eles, e disse que eles perguntou a ele, ué, vocês por que vocês não levaram a banda de música para receber a gente? Aí eles brincou com eles também, falou, vocês não mandaram avisar, senão a gente tinha preparado mesmo uma banda de música. E ficou ali. Eles haviam pegado uns animais do pai dele, de João Soares, uns 3 cavalos, bom. Só que o João Soares deu o troco e ficou com o dobro de cavalo deles também. Fez uma lambança lá e foi no Mangueira e pôs uns 6 para o dobro do que sendo levado do pai dele. Ele contava. Aí a coluna lá soltou os presos de Ituaçu todos, quando chegou na cidade, na passagem, pela telegrafista, né? Tinha um telegrafista na coluna, passou comunicação lá para o super, disse que lá estava tudo bem, que a coluna estava numa distância de não sei quantas léguas de distância que a coluna estava, na verdade era eles que estavam passando. E aí dentro de Ituaçu mesmo não teve maiores problemas, veio ter mais adiante, né? Já na mesma Chapada, mas com Horácio de Matos. E a coluna atravessou o Gavião? Atravessou. E foi até... Segundo Jorge Amado, no livro dele, O Cavaleiro da Esperança, parece que ele cita que atravessou o Gavião 2 vezes.
Vocês sabem alguma coisa que você queria falar? Assim, voltando, antes da gente vir para tempos mais recentes, eu gostaria de insistir mais no passado, a questão da fundação mesmo da localidade. Eu lhe pergunto o seguinte, é correto entender que Anagé originalmente era um pouso de tropeiros? Penso que sim. Aliás, os historiadores todos afirmam isso. Por lá passou João Gonçalves da Costa, né, o mesmo que fundou a Conquista, abrindo a estrada de rodagem para Caetité, né? Caetité indo até a região do São Francisco, onde era possuidor de fazendas e muito gado. Em Anagé, como era um pouso de parada de tropeiro, por causa do rio, né, eles paravam ali e tinham uma rancharia. Dessa rancharia, nas margens do Rio Gavião, que surgiu as primeiras casas, fundadas exatamente por João Gonçalves da Costa. E você poderia falar sobre as primeiras famílias, ou aquelas famílias mais antigas que estão estabelecidas lá tradicionalmente? Os Saraivas, né, família antiga, Marinho, os Soares nem tanto, acho que foi na década de 20 para cá. Como é que a família Soares chegou lá, vindo de onde? Ituaçu, né? De Ituaçu. Por conta do casamento de José com Laurinda, né? A minha avó, Laurinda, ela tinha 13 anos de idade quando casou. E o meu avô, José Soares, ele veio numa festa na Laje do Gavião e lá encontrou Fidelis Botelho, que era pai, né, de Dona Laurinda, minha avó. E lá encomendou o casamento. A minha avó nem estava na festa, mas lá meu avô tinha 17 anos e lá foi encomendado esse casamento com minha avó, que tinha 13, casou com 13 anos. Teve só 21 filhos. Tudo com parteira. Parteira Gabriela. E outras famílias? E outras famílias, sim. Aí tem a família Oliveira, também, que chegou lá também, tem muito tempo. As de lá mesmo, esse pessoal aí, Saraiva mesmo, Marinho, etc. Agora a família que sempre predominou na política lá nos últimos anos, chegaram lá na década de 20 para cá, foi o Soares, etc., Oliveira. Sim, agora com relação à barragem que você falou, né? Seu projeto. Olha, me parece que foi Ademar Pinheiro, um deputado estadual, que era na região do Tremedal, né? Na época, quando era para construir a barragem em Tremedal, Condeúba, e acho que em Anagé. A Tremedal e Condeúba saiu do papel, surgiu. E a outra continuou, até que, com a eleição de Elks, quando ele foi eleito deputado federal, já no governo do presidente Sarney, ele teve uma audiência com Sarney e falou desse projeto, e Sarney prometeu desengavetar o projeto e construir a barragem, e cumpriu a palavra. A barragem foi construída, sobretudo, pela interferência de Elks como deputado federal. E como é que foi a inauguração da barragem? A barragem de Anagé foi inaugurada em Livramento. O presidente Sarney veio em Livramento Nossa Senhora fazer também as inaugurações lá. Como ele não viria em Anagé, lá, simbolicamente, ele lá foi inaugurada a barragem. E nessa época eu era vice-prefeito. Eu fui com o Bibi, que era prefeito. Muita gente, milhares de pessoas lá, e chegou aquela festa toda, não? Aquele helicóptero, muito grande. E aí, na hora da inauguração, coincidiu, foi uma coincidência, eu estava, um alto funcionário do Denox, que era meu amigo, quem estava controlando o pessoal para entrar para conversar com o Sarney. Aí deu a hora de Anagé, porque ia haver ali, naquele momento, dado por inaugurada a barragem. Cadê o prefeito de Anagé? Ele estava distante. Aí o rapaz me viu e falou, Pedro, aqui é você mesmo, você é vice-prefeito, é a mesma coisa. De modo que quando o Bibi chegou, já tinha entrado, Sarney me cumprimentou, falou, eu estou lá em Anagé, etc. Agradeci e tal. Depois que o Bibi chegou mais tarde, Já tinha inaugurado. Já tinha inaugurado. Simbolicamente inaugurado. Mas foi o presidente Sarney. Aliás, duas grandes obras que tem a Anagé foi Sarney, a barragem e o Banco do Brasil. Lá tinha um posto avançado do Banco do Brasil. No governo dele, ele também por intermédio de Elks. Ele indenizou 4 casas e construiu aquelas agências do Banco do Brasil, vocês conhecem lá, ali era 4 casas. Elks pediu ele, que era só uma agênciazinha michuruca, que tinha lá um posto avançado, não era agência. Foi Sarney também. Levou quanto tempo para construir aquela barragem? Um ano e pouco.
era 24 horas por dia, Andrade Gutierrez. Trabalhava pesado. 1 ano e pouco. E aqueles conflitos que aconteceram lá com a população que foi... Aqui foi sanado. Houve aquele conflito todo, o pessoal invadiram lá. Houve insurfados também, né? O pessoal do PT na época. Sem razão também, né? Porque eles estavam ali, se não fizesse aquele movimento, talvez eles não recebessem as indenizações que receberam. Eles foram indenizados, o Denox construiu casas por ali por perto. Agora, o objetivo da barragem era a irrigação de 12 mil hectares de terra na margem da barragem. Na região ali, 12 mil hectares ia ser irrigado e distribuído 4 hectares para cada colono, devidamente estruturado e irrigado. Esse foi o projeto que está escrito. E também a produção de, não sei quanto, eu esqueci o número de toneladas de peixes ano. Aí, parou aí. Os magnatas foram chegando, comprando ali daquele pessoal nas margens da barragem, fazendo mansão. Daqui até Caraíba, de um lado e de outro, tem mansão ali, você fica espantado de ver. E o projeto ficou. Aí também perdemos as representações políticas, né, que depende disso também. O fato é que a irrigação espera ainda que um dia aconteça, né? O objetivo dela foi isso, irrigar 12 mil hectares de terra e distribuir 4 hectares para cada colono. Não foi distribuído nenhum hectare e hoje o pessoal, os aquinhoados, fizeram lá mansão, vão veranear todo final de semana lá com os barcos possantes, etc. Mas no futuro, quiser a água, está lá, né? O governo achar também, está lá. E a prainha? Pois é, a prainha também surgiu. Aí foi Bibi que construiu aquela prainha ali. Está perto da cidade, né? Tem uma atração turística ali. Foi no governo Bibi, ela está lá. Continuou, surgiu a prainha também em Caraíba, depois. De modo que hoje tem essas duas prainhas. A de Cadiana já diminuiu mais o movimento por conta da prainha que surgiu aí em Caraíbas. Mas a barragem agora está baixando, a água está baixando muito, porque já está no 3º ano que não entra água. Muito baixa ali. Edson, alguma pergunta? Rogério? Um dos objetivos da barragem era perenizar o Rio Gavião. Sim, também. Além dos 12 mil hectares, a perenização, que essa sim, a perenização desde quando construiu. E secou o rio agora? Não. Ela está perenizada. A barragem baixou, mas baixou assim, ainda tem água que não acaba mais, né? Deve ter baixado e ainda chegou a 4 metros. Mas ali, se você for lá agora na praia, você vê aqueles matos, os galhos, aquelas árvores, né, que ficou submersa, já aparece tudo. E a perenização do rio, esse objetivo está mantido. Ela irriga daí até lá, né? De um lado e de outro. Existe algum projeto de revitalização ali do meio ambiente em torno do rio? Você poderia falar um pouco sobre isso? A preservação da... Não, tá por enquanto uma questão ambiental envolvendo o rio? Não, por enquanto não há nenhum projeto nesse sentido. O rio é o que dá nome à cidade, né? Gavião, é a Nageda. O rio tinha aquela areia, acabou toda, etc. Nasceu aquela vegetação. Aliás, outro dia o Vaza Barris também aí, tá, é igual o Gavião. Nasceu aquela vegetação onde antigamente era, né, areia, aquele leito, tudo. Mas não tem nada. O Rio Gavião, ele nasce em Jacaraci. E acho que é aqui no município de Mirante, né? Onde ele depois deságua no Rio de Contas. Rio de Contas. Não é no município de Mirante, é ali por ali. Onde ele deságua. A nascente é em Jacaraci. A barragem, quer dizer, o objetivo mesmo foi atingido. Seria a irrigação, né? Acho que era uma boa. A barragem voltada foi a areia, né? Que desapareceu, né? Aquela areia que foi a areia do Rio Gavião. A areia do Rio Gavião em Anagé tem um sobrinho de Benevite, de Ana de Benevite, que saiu de Anagé e foi para Mato Grosso. Ele chegou aí, eu vim embora e tal. Aí ficou um dia e foi embora. Falei, vai embora também. Ele veio só deixar a família que é toda lá de Mato Grosso. Eu falei, vou embora porque eu vim, mas cheguei aqui, não encontrei mais o areal do rio onde eu deitava, a pedra do mar banho, não tem mais, eu perdi tudo aqui. As romarias, a Bom Jesus da Lapa, os rombeiros. E tem até uma passagem de direção de Blantes, com as romarias.